Bom, podemos afirmar que as reflexões de Bakhtin em seu círculo constituem uma teoria consolidada não só na história do pensamento linguístico, mas também filosófico, literário, cultural e histórico. Conceitos por ele empreendidos como dialogismo, carnavalização, cronotopo, bivocalidade, polifonia, enunciado concreto, plurilinguismo, ato ético, arquitetônica, entre outros, constituem noções imprescindíveis quando tentamos compreender a linguagem e o ser da linguagem. A necessidade e a busca pela compreensão das formas de produção de sentido, bem como a compreensão das mais variadas formas de funcionamento do discurso, justificam o empenho de Bakhtin na formulação de uma teoria ética e estética da linguagem. Para além dos trabalhos de análise em Rabelais, Goethe ou Dostoiévski, interessou também ao filósofo russo o estudo do discurso cotidiano, filosófico, científico e institucional. Com isso, deparamos-nos com uma forma diferente, uma nova perspectiva de encarar a linguagem humana, entendendo-a como um constante processo de interação mediado pelo diálogo e não apenas um sistema abstrato e autônomo, desvinculado do meio social e alheio à vida. A formulação chamada teoria dialógica da linguagem do círculo de Bakhtin tomou os enunciados literários como objeto principal de estudo, análise e interpretação, e isso a professora Rojo, hoje pela manhã, sinalizou para nós. No entanto, uma gama de trabalhos que tomam essa teoria como pressuposto teórico-metodológico para análise dos enunciados das mais variadas esferas de comunicação humana, através podemos citar exemplos, os enunciados epistolares, políticos, jornalísticos, religiosos, científicos, jurídicos, musicais, educacionais, filosóficos, sociológicos, do cotidiano, visuais, verbo-visuais, verbo-vocovisuais, jurídicos, memorialísticos, históricos, retórico-argumentativos, entre outros, vem confirmando a produtividade que os conceitos forjados no âmbito dessa teoria permitem uma compreensão crítica dos fenômenos discursivos produzidos por sujeitos sociohistóricos situados. Um possível questionamento que faríamos é se essa teoria da linguagem seria pertinente para análise de enunciados de divulgação científica já foi feita por Grillo e por ela mesma respondido quando o autor afirma: a leitura da tradução do texto Os Gêneros do Discurso nos faz compreender que, na sua fase mais tardia, Bakhtin vislumbrou um projeto de pesquisa mais amplo, no qual os conceitos desenvolvidos a partir do estudo de obras de gêneros literários se expandissem para outras esferas da atividade humana, científica, publicitária, midiática, religiosa, etc., no movimento que alguns autores, como François Rastier, têm chamado de poética generalizada. Nesse sentido, não nos espanta o fato de que a divulgação científica apareça em dois momentos do referido texto. No primeiro deles, Bakhtin argumenta que as relações dialógicas só são possíveis entre enunciados de diferentes sujeitos do discurso e não se reduzem a uma análise gramatical. Grillo, 2010, página 51. A autora refere-se às passagens que eu vou reproduzir na sequência. Na primeira, há uma indicação de que Bakhtin também tinha em seu horizonte de visão, entre outros, os gêneros da divulgação científica. Ao pensarmos que, embora esses enunciados sejam marcados por perguntas e respostas feitas pelo autor do texto, vê-se que as relações dialógicas nos textos de divulgação científica, eles funcionam como uma espécie de representação feita dos textos da esfera oral pelos textos da esfera escrita, mostrando o caráter dialógico presente na alternância dos sujeitos. O segundo excerto, que também vou mostrar, refere-se à abordagem de Bakhtin sobre o papel do leitor destinatário na construção do enunciado, tomando a divulgação científica como exemplo. Não vou ler toda a citação, só vou mostrar o momento em que Bakhtin sinaliza que os gêneros da divulgação científica estavam em seu horizonte de observação, quando ele diz: muito a miúde, o falante ou quem escreve coloca questões no âmbito do seu enunciado, responde a elas mesmas, faz objeções a si mesmo e refuta suas próprias objeções, etc. Mas esses fenômenos não passam de representação convencional da comunicação discursiva nos gêneros primários do discurso. Essa representação caracteriza os gêneros retóricos, lato sensu, incluindo algumas modalidades de popularizações científicas, contudo, todos os outros gêneros secundários artísticos se valem de diferentes formas de introdução, etc. E, em outro momento, nesse mesmo artigo, Gêneros do Discurso, Bakhtin diz, por exemplo, os gêneros da literatura popular
científica são endereçados a um determinado círculo de leitores dotado, etc, etc, etc. Então, a gente vê que quando Bakhtin faz a discussão já na década de 50 sobre os gêneros do discurso, em seu horizonte já estava a possibilidade de se pensar os gêneros da divulgação científica. Discutido, mesmo que de forma breve, a pertinência da teoria bakhtiniana para o estudo do discurso de divulgação científica, numa perspectiva mais ampla, verticalizarei a reflexão agora para pensar as contribuições dessa teoria concernente ao nosso empreendimento aqui, que é a realização de uma análise comparativa ou contrastiva de discurso. Porque a tentativa é fazer uma convergência entre a análise dialógica do discurso, bakhtiniana, e a análise comparativa do discurso. Qual é o ponto de encontro entre essas duas vertentes teóricas da análise do discurso? Ao discutir os fundamentos de uma análise comparativa de discurso, levando em consideração a contribuição bakhtiniana, principalmente no que se refere à metalinguística, esse artigo publicado na revista Bakhtiniana, da professora Sheila Grilli e da professora Maria Grushkova, as duas pesquisadoras afirmam, abre aspas, nossa pesquisa fundamenta-se na metalinguística bakhtiniana, que delimita como objeto de estudo as relações dialógicas no exterior e entre enunciados, sendo estas unidades da comunicação discursiva compostas por elementos linguísticos e extralinguísticos. No conjunto de textos por meio dos quais essa teoria da linguagem é formulada, encontramos reiteradamente a comparação de fenômenos em culturas e línguas distintas, aspectos que passaremos a evidenciar de modo sucinto. Dessa forma, já que este trabalho pretende uma análise comparativa, significa dizer que há uma confluência pertinente e que não poderemos deixar de fora dessa reflexão o escopo metodológico que a metalinguística assume nessa empreitada. Nesse trabalho das duas autoras, nós observamos a abordagem dos elementos em que a teoria bakhtiniana oferece a realização desse tipo de análise, essa análise comparativa. Segundo as autoras, desde os anos de 1920, quando a produção e publicação de O Autor e o Herói na Atividade Estética, Bakhtin lançou mão da análise de obras e autores de diversas culturas, a exemplo da francesa, da russa, da italiana, para construir sua teoria sobre a constituição da personagem e as relações por ela estabelecida com seu autor na esfera da atividade estética. De igual modo, segundo as autoras, o modo de pensar do filósofo russo resulta de sua análise comparativa de culturas variadas e de esferas de uma mesma cultura, a exemplo da dança, da música, da literatura, da religião e entre outros. Já nos anos de 1930, nas reflexões em torno da teoria do romance, Bakhtin dedica-se a uma análise ampla do gênero romanesco, mostrando que o seu surgimento e progresso estão relacionados ao heterodiscurso social presente nas línguas nacionais. Ainda sobre a comparação, nós podemos ver quando esse princípio metodológico comparativo, quando Bakhtin traçou a situação dos estudos literários nos anos de 1970 na União Soviética. A proposição de Bakhtin é o estudo da literatura em relação com a cultura contemporânea e ou em relação com outras esferas da cultura humana, e o estudo da obra literária levando em consideração as relações estabelecidas com a grande temporalidade, ao se perceber as ligações com o passado e com as perspectivas de mundo. Por fim, mencionando a compreensão sobre os fenômenos da vida e o entendimento do funcionamento da linguagem e das configurações das produções discursivas, não podemos desconsiderar as questões que levam em consideração a distância no tempo, no espaço e na cultura, onde o sujeito tem a relação com o seu objeto. E é na zona fronteiriça entre a compreensão dialógica que a constituição do sentido é possível. E aí eu cito Bakhtin, abre aspas, este ou aquele ponto de vista do Criador, possível ou realizado de fato, só se torna necessário e imprescindível de modo convincente quando relacionando com os outros pontos de vista criadores. Só quando nas suas fronteiras nasce a necessidade absoluta desse ponto de vista, em sua singularidade criativa, é que ele encontra seu fundamento e sua justificativa sólida. Mas no seu próprio interior, fora de sua participação na unidade da cultura, ele é apenas um mero fato e sua singularidade pode ser representada simplesmente como um arbítrio, como um capricho. Fecha aspas, Bakhtin 93, página 29. No estudo comparativo entre culturas,
que é o caso desse nosso estudo, quando pretendemos observar aspectos de culturas distintas materializados nos enunciados de divulgação científica, não podemos nos esquecer da premissa bakhtiniana de que, abre aspas, todo ato cultural vive por excelência sobre fronteiras. Nisso está a sua seriedade e importância. Abstraído da fronteira, e eu digo da relação dialógica com o outro, ele perde terreno, torna-se vazio, pretensioso, degenera e morre. Fecha aspas, Bakhtin, 93, página 29. Afinal, na esfera comunicativa da cultura, tudo se reverbera em tudo, uma vez que nela as formas culturais vivem sob fronteiras. Eu estou utilizando essa expressão da professora Irene Machado, num artigo que ela escreveu, Gênero do Discurso, e publicado naquela coletânea organizada pela professora Betty Bright. Bom, discutido brevemente sobre a teoria bakhtiniana, eu acho que eu tentei deixar claro as contribuições que a teoria pode trazer. Poderia trazer outras discussões a respeito da exotopia, que é muito importante para a análise do discurso de divulgação científica, e o perfil do pesquisador em relação ao seu objeto de estudo, e outros conceitos importantes.